capítulo 12. Esse é fácil de achar, é o primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, 1. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Está escrito como o nome dele? Abrão. Está errado ou está certo? Mas não é Abraão? Por que está Abrão? Deixa eu explicar para você. No começo, o nome dele era Abrão e o nome da mulher dele era Sarai. Deus depois mudou o nome dele para Abraão e o nome da mulher de Sara. Mas nesse momento aí, quando começou a história dele, ele era chamado Abrão. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Olha só, gente. Deus virou para ele, Deus apareceu para Abrão e mandou ele sair da terra dele, da parentela da casa dele, para uma terra que ele ia mostrar. Deus não falou que terra era essa. Como que alguém vai sair, por exemplo, quem mora aqui em São Paulo? Maioria, né? Nós temos muitas pessoas de outros lugares, mas quem mora aqui no estado de São Paulo aqui, Muito bem. Você já pensou se eu viro para você e falar assim: fulano, sai da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ô bispo, que terra é essa? Não, calma aí, eu vou te mostrar ainda. Você tem que sair daqui de São Paulo. Será que você sairia? Peraí, bispo, como é que eu vou sair? Minha vida está aqui, minha família está aqui, eu tenho casa aqui. Mas peraí, pelo menos fala onde é. Não vou falar não. Você vai sair daí e depois eu te mostro. Foi assim que Deus fez com ele. Por isso que ele é chamado de o pai da fé. Porque ele, gente, sem saber o destino, obedeceu a voz de Deus, gente. Isso é fé. Ele não sabia qual era a terra. Ele não sabia se era longe, se era perto. Ele não sabia se era para o norte ou para o sul. Ele simplesmente obedeceu. E uma coisa interessante, Deus mandou ele sair da terra do pai, da parentela. Você sabe que tem horas que você tem que sair um pouco da parentela. Por exemplo, quando uma pessoa se casa, não é bom ficar morando na casa de pai e de mãe. Você tem que seguir a sua vida. Você tem que ter a sua casa. Constituir uma nova família. O pai e a mãe, claro, quer ter os filhos ali por perto. Mas eles têm que entender que os filhos têm que ter a própria vida deles. A própria vida deles. Não pode. A gente quer ter os filhos ali por perto. Por exemplo, meu filho casou, ele não está morando aqui em São Paulo mais. Está morando no interior de São Paulo. Chegou uma hora, Deus abriu uma oportunidade para ele, eu falei: filho, vai lá. Não pode ficar, esse negócio de ficar com pai e mãe, gente, nunca aquele filho vai ter independência. Ele tem que ter a vida dele. Então Deus falou para Abrão: Abrão, sai da sua parentela, Abrão. Sai da casa de teu pai, não é isso? Olha lá. Mandou ele sair. Ele não podia continuar ali, ele ia ficar preso ali, ele não ia desenvolver. Agora uma coisa interessante, você vai ver mais à frente, Olha o que Deus falou. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Você já viu aquela toalhinha? Como é que é o nome da toalhinha que nós damos para você? Essa frase aí, se tu uma bênção. Foi a primeira promessa que Deus fez para Abrão. Sai da parentela, eu vou fazer de você uma nação grande, você vai ser uma bênção. Ele acreditou nesta palavra. Quais eram as garantias? Nenhuma.
Era a palavra de Deus e ponto. Você às vezes pode até falar assim: o que que me garante que eu vou ser abençoado? É a palavra de Deus. E eu e você temos que acreditar nessa palavra. Abraão não teve nenhuma outra garantia. Deus não assinou nota promissória, Deus não falou para onde que ele iria, Deus não disse quando faria e nem como faria. Só mandou que ele obedecesse. E ele obedeceu. Isso é muito importante isso. Ele obedeceu. Continuando. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, olha lá, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha bem, se alguém te amaldiçoa, você deve revidar e jogar praga nela também? Me amaldiçoou, vou te amaldiçoar também. Não, Deus foi claro: Abraão, quem te abençoar, eu vou abençoar. Mas se alguém te amaldiçoar, eu, o Senhor, vou amaldiçoar essa pessoa. Então quem responde por nós é Deus, igreja. Se alguém jogar praga em você, é Deus que vai retribuir. Se alguém desejar má sorte para você, tomara que aconteça isso, tomara que ele perca aquilo, tomara que ele sofra, quem jogar praga em você, a praga vai cair em cima dela. Então você não tem que ficar preocupado, você não tem que ficar com medo. E jogaram praga em mim, o macumbeiro lá falou que o meu nome está na boca do sapo. E ele ainda coitado do sapo, né, gente? Ainda pega, bota o nome lá dentro, o sapo ainda tem que engolir o papel com o nome da pessoa e costura a boca do pobre do sapo. Sabe por quê? Aí o sapo não consegue comer. Olha que coisa terrível. A boca costurada, o sapo não come, o sapo não consegue beber, e aí ele vai definhando, vai secando e morre. E assim acontece com a pessoa. Essa é a intenção. Ela começa a emagrecer, começa a definhar e vai morrendo. Isso é uma praga, isso é uma coisa maligna. Agora, evidentemente, essas coisas só pegam se a pessoa não tem a proteção de Deus. Se tiver a proteção de Deus, vai acontecer o contrário, né? Quem vai emagrecer e definhar vai ser a pessoa que fez o mal contra você. Agora, se a pessoa não tiver a proteção de Deus, pega a igreja? Pega. E não adianta ir no médico, não adianta tomar vitamina, a pessoa não consegue, ela perde o apetite e começa a definhar. É terrível isso aí. Então o mundo está cheio de maldições, pragas. Por isso que Deus falou: Abraão, se preocupa não. Quem te abençoar está abençoado. Quem te amaldiçoar, está amaldiçoado. Por isso que não se deve, é um perigo, amaldiçoar um servo de Deus, gente. Porque se você amaldiçoar um servo de Deus, Deus está dizendo que quem amaldiçoar ele vai ser amaldiçoado. Então nunca levante a voz contra um servo de Deus, para não acontecer do mal se voltar contra você mesmo. Amém? Continuando. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali está falando da bênção da família. Lá atrás, as nossas famílias já estavam sendo abençoadas pela fé. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Qual era a idade de Abraão quando ele saiu de lá? 75, já era de idade já. Ele não era um garoto, um jovem, não. Ele tinha 75 anos. E vou dizer para você,
ele não era assim abençoado, não. Tanto que Deus falou que ia abençoá-lo, então ele não era abençoado. Ele já estava com 75 anos, casado, não tinha filhos, porque a mulher era estéril, e estava morando junto com os pais, gente. Agora, eu pergunto para você, era tarde para Abraão ser abençoado, gente? Era tarde já? Não. Era tarde para ele ter filhos? Também não. Ô bispo, o homem tinha 75 anos, pois é. Não era tarde ainda. Às vezes você pode imaginar, bispo, já passou a minha mocidade, o meu tempo já passou. Negativo, o tempo é hoje, igreja. Não tem esse negócio que o tempo já passou, não. Deus faz novas todas as coisas, gente. Eu perdi tanto tempo na vida, perdeu. Mas você encontrou Jesus agora, então a vida começa a partir de agora. O tempo que passou não está perdido, não. Negativo. Pode ter você a idade que for, gente. Isso também diz respeito a tudo na vida. Até no ministério de algum pastor ou bispo. Eu tenho tanto tempo de obra, e o meu trabalho não deslanchou. Poxa, bispo, agora já era. Já era? Se você se entregar, Deus faz do seu ministério uma bênção. Isso aí vale para os pastores, para os bispos, para os obreiros. Isso vale para você, membro. Isso vale para você que está aqui pela primeira vez. De repente você já perdeu tanto tempo na sua vida, e você acha que o tempo perdido não pode ser recuperado? Bom, eu vou dizer para você uma coisa. O que passou, passou. Mas Deus vai fazer tanta coisa boa na sua vida a partir de agora, que você não vai nem lembrar do que ficou para trás. Nem vai lembrar do tempo que passou. Pelo contrário. Quer ver uma coisa bacana? Você que é casado. Quem é casado aqui? Quem é casado? Faz assim. Enrolado, amigado, ajuntado. Bom, de repente você vai dizer assim, bispo, eu já estou casado já há 300 anos já. Eu não aguento mais meu marido, nem ele me aguenta. E a gente já passou o período bom da vida, agora a gente já está... Será que ainda tem coisa boa para acontecer? Eu digo para você, em nome de Jesus Cristo, tudo passou, ficou para trás. Mesmo que já está casado há muito tempo, Deus pode renovar o amor de vocês de uma tal maneira. Deus ele pode abençoar o casamento de vocês de uma tal maneira, como se vocês estivessem casados ontem. Olha o que eu estou falando para você. Porque esse é o poder de Deus, gente. E nós não entendemos isso. O homem não compreende isso. Eu e você, a gente não consegue entender. Mas que Deus tem feito isso, tem. Ele tem feito isso. Vamos continuar. Levou Abraão consigo a Sarai. Olha lá o nome dela. Não era Sara, era Sarai. Depois é que ficou Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra, até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Você vê que Abrão saiu de onde ele estava, foi andando, passou por um lugar, continuou andando, passou por outro lugar, continuou andando. Até aí, Deus não tinha falado para ele aonde era a terra. De repente, alguém ia falar assim, ô Abrão, a gente está indo para onde, Abrão? Deus proverá. A mulher dele, ô meu velho, vem cá, a gente já chegou. Já viu aquele negócio do Shrek? Tá chegando? Não. Aí anda mais um bocadinho. E agora, tá chegando? Também não. Imagina lá as pessoas, a mulher dele, porque ninguém sabia, nem ele sabia. Vem cá, a gente já está andando já há um tempão, e aí?
Vamos acampar por aqui? Vamos. Então é aqui o lugar? Não, não, só para descansar, amanhã continua a jornada. Mas peraí, onde é esse lugar? Deus proverá. Que coisa, hein? Sabe o que é isso, gente? Fé, é isso mesmo, minha. Fé. Isso é fé. É você andar na direção que Deus manda, confiando totalmente nele. Isso é fé. Vai para esse lugar, ele vai. Ele confia que vai dar certo. Você me fez lembrar uma situação aí, ó, que eu fiquei assim até meio preocupado. Teve um bispo que nós mandamos para um lugar aí, ele foi lá, olhou o lugar, e um lugar bacana, hein? Olhou assim, não gostei não, gostei da cidade não, gostei da igreja também não, eu vou voltar. Olha só, eu pregando isso aqui agora, eu lembrei disso. Eu falei assim, esse aí tá igualzinho a Abraão, né? Só que Abraão, Deus mandou ele ir, nem falou onde era, ele foi. Hoje em dia a gente vê alguns que vão, olha, como é que é? Gostei do ambiente aqui não, o clima aqui não está muito meu agrado não, eu vou voltar. Ah, meu Deus do céu. Hoje em dia já não se fazem mais homens de fé como antigamente não, gente, sabia? Hoje em dia está difícil achar homens e mulheres dispostos a obedecer a Deus sem saber o que virá pela frente. Mas eu digo para você, ó, pela experiência que eu tenho, quando a gente obedece e vai onde Deus manda, dá tudo certo, gente. Não dá errado, gente. Chega lá é uma bênção, gente. Obedeceu, Deus abençoa. Fez a vontade de Deus, Ele abençoa. Começa a fazer a sua vontade para você ver só. Olha lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Onde está isso aí, irmãozinho? Hebreus capítulo 11, versículo 8. Vou até gravar isso aí para poder pregar para alguns aí, ó. Irmãozinho, ó, Abraão obedeceu e você que escolheu o lugar. O homem de Deus não tem que escolher nada não. O homem de Deus, ele vai aonde é necessário que ele vá. É assim que é a obra de Deus. Que coisa, hein? A Deus me mostrando aqui, ó. E assim também é conosco. Obedece, gente. Mesmo que você às vezes não entenda muito bem, mesmo que você não compreenda, bispo, eu não estou entendendo. Obedece. Tem coisas que você não vai entender mesmo. Você acha por um acaso que eu entendo tudo? Você acha que o apóstolo entende tudo? Claro que não. A gente simplesmente obedece o que Deus manda fazer. Às vezes na hora a gente nem entende o porquê. Lá na frente a gente vai compreender. Mas na hora nós não entendemos. Abraão depois ele foi entender. Mas na hora ele não sabia. Ele não sabia. Aí ele foi andando. Continuando lá. Vamos voltar na palavra. Apareceu o Senhor a Abrão. E lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Aí quando ele chegou no lugar que Deus determinou, ele falou: Abrão, esse é o lugar. Aí Abrão imediatamente o que ele fez? Ele ergueu um altar. Ela edificou um altar ao Senhor. Passando dali para um monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Olha lá. Invocou o nome do Senhor. Gente, uma coisa muito importante, invocar o nome do Senhor. Chamar pelo nome dele. Por exemplo,
Qual é o nome do Senhor pelo qual nós devemos chamar? Você sabe qual é esse nome? Hã? Vocês não sabem, não? Está escrito ali, ó. Olha lá. Olha lá o nome ali, ó. Olha lá o nome ali, ó. Jesus Cristo. Esse é o nome que a gente tem que invocar. Deus deu autoridade a Jesus nos céus, na terra e debaixo da terra. Nos céus, porque tudo que pedimos a Deus no nome de Jesus, Ele derrama sobre nós. Na terra, porque todas as coisas que estão aqui, até o vento, o mar, a natureza, as circunstâncias, as doenças, tudo que existe nesse mundo aqui, ó, as riquezas, estão no nome de Jesus Cristo. E debaixo da terra, os demônios. Eles não têm poder sobre o nome de Jesus. Inclusive a Bíblia diz que Jesus, quando morreu, Ele desceu no inferno e tomou das mãos de Satanás a chave da morte. Sabia disso, gente? Jesus, nos 3 dias em que Ele ficou, o corpo foi sepultado, Jesus desceu lá no inferno e tomou das mãos de Satanás a chave da morte. Olha lá. Ele tomou. Então, autoridade debaixo da terra também. Lá no inferno ele foi e tomou dele. Então, os demônios se submetem. Por isso que no nome de... Como é que nós expulsamos os demônios? Usando o nome de quem? De Jesus. Como é que nós mandamos embora as doenças? No nome de Jesus. Como é que nós quebramos as maldições? No nome de Jesus. Invocamos a Deus no nome de Jesus. Tudo isso. Foi isso que ele quis dizer. Volta lá em Gênesis, por favor. Volta lá. Invocou o nome do Senhor. É isso aí que eu estou explicando para vocês agora. E é esse nome que eu e você temos clamado e invocado aqui na igreja. Por isso que o nome de Jesus está aqui, ó, bem grande, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Está aqui, ó, o nome dele. E esse nome, uma vez que você invoca esse nome, você é salvo. Uma vez que você invoca esse nome, você é livre, livre de todo o mal. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. E aquela terra lá, onde ele edificou ali o altar, Canaã, se tornou a terra onde até hoje o povo hebreu mora e habita. Você vê que muitas coisas aconteceram depois. Israel perdeu o reino, foi invadido pelos inimigos, se espalharam pelo mundo, mas isso tudo aconteceu por causa da desobediência deles. Mas Deus, por causa da promessa que fez a Abraão lá atrás, hoje Israel voltou a ser uma nação de novo, gente. Está lá, porque é uma promessa. Eu não conheço na história, eu queria que alguém aqui, que conheça bem de história, me contasse qual foi o povo que teve a sua terra invadida, perderam a sua independência, foram espalhados pelo mundo e depois voltaram e continuaram a ser uma nação de novo. Tem algum povo que aconteceu isso? Tem algum? Me mostra aí. Não tem. Não tem nenhum povo que aconteceu com o povo de Israel. Existem povos que desapareceram, simplesmente não existem mais. Povos que existiam naquela época e que já não existem mais. E a nação de Israel está aí, ó. E eles não perderam a língua, continuaram falando a mesma língua, os costumes, eles mantiveram tudo, gente. Porque era e é o povo escolhido de Deus, gente. Sabe por quê? A promessa que ele fez a Abrão lá atrás, ó. Deus não se esqueceu da promessa que ele fez. Embora o povo de Israel tenha se desviado dos caminhos de Deus, embora o povo de Israel tenha desobedecido, tenha virado as costas, quem foi que matou Jesus Cristo? Quem foi que colaborou com a morte de Jesus? Foi quem?
Foi o povo de Israel. Ah, não foram os romanos? Não. Pôncio Pilatos queria até lá livrar Jesus. Pôncio Pilatos não queria crucificar Jesus. Tanto que ele lavou as mãos. Conhece aquela passagem da Bíblia que ele lavou as mãos? E ele perguntou para o povo que estava lá, o que eu faço com Jesus? Ele queria soltar Jesus. E o povo escolheu Barrabás. Ele falou, o que eu faço com Jesus? O que o povo gritou? Não, Barrabás não. Gritou, seja crucificado. Olha lá. Porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Está vendo? Olha lá. O que o povo falou? E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Puxa, por isso que o povo sofreu, gente. Eles atraíram sobre si mesmos maldição. Eles falaram que o sangue de Jesus caia sobre nós. Olha só. Por isso que o povo de Israel sofreu, gente. Nenhuma nação passou porque aquele povo passou, sofreu. No Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, aquelas atrocidades todas, o extermínio nas câmaras de gás, trabalho escravo, aquilo tudo veio sobre os judeus. Sabe o que é aquilo? Maldição, porque eles mesmos falaram, recaia sobre nós e nossos filhos o sangue de Jesus. Olha aí. Mas mesmo com tudo isso, gente, eles continuaram sendo o povo de Deus. Olha o amor que Deus tem. E hoje está lá a nação de Israel, uma nação forte, uma nação guerreira, abençoada, e olha, e é um povo próspero, gente. O povo de Israel é um povo rico. Você sabia que as maiores fortunas do mundo são de judeus? Vocês sabiam disso? As famílias mais ricas do mundo são de judeus. Então não adianta. Mas por que isso, bispo? É o povo da promessa. Só que hoje, nós somos o povo da promessa, gente. Eu e você somos hoje o povo da promessa. Porque nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra? Glorifica bem forte o nosso Deus.